estamos aqui no nosso terceiro episódio de Conversas Acadêmicas da FADAT. Então, primeiramente, eu gostaria de saudar a todos que estão nos assistindo na TV FADAT e também nos ouvindo nas nossas plataformas de áudio. Estou aqui ao lado da nossa aluna do curso de nutrição. Eu sou a Clara, aluna do primeiro semestre. Iremos hoje iniciar conversas acadêmicas. Exatamente. Aí a gente pensou, entendeu? No momento em que a gente estava programando as nossas conversas acadêmicas, a gente estava exatamente em meio ao mês de março. E a gente sabe que o mês de março ele é totalmente voltado, querendo ou não, para a saúde da mulher. Como também a gente sabe que a cada mês do ano, o Ministério da Saúde, ele direciona uma cor, né? E a cor do mês de março, ela foi uma cor voltada ao lilás amarelo, exatamente para abordar a temática, né, da promoção e prevenção, certo? Do câncer de colo de útero e da endometriose. Então a gente pensou, vamos então aliar esses dois temas dentro desse mês, voltar para a questão da fala sobre a saúde da mulher e também associado a isso, a gente tem no dia 31 de março o Dia Nacional da Saúde e Nutrição. Então nada mais do que a gente conversar e aliar exatamente para a gente tentar entender, certo? Ver essa associação da nutrição no câncer de colo de útero e também relacionar a alimentação com a endometriose. Então a gente pensou, quem é que a gente então vai convidar para trabalhar, para a gente fazer essa conversa, né? Então a gente pensou, sabemos, é uma pessoa super expert, certo? Experiente nessa questão da saúde da mulher. Ela é nutricionista e engenheira e professora, né? Engenheira de alimentos e professora universitária, mestre em ciência, certo? E tecnologia de alimentos pela Universidade Federal do Ceará, UFC, doutora em biotecnologia pela UFC, realiza atendimentos nutricionais voltados para doenças autoimunes, inflamatórias e crônicas, como também a parte de estética e saúde. Eu estou falando da nossa nutricionista, doutora Leilane Márcia Nogueira Oliveira, doutora Leilane, né, Nogueira, seja bem-vinda, meu amor. Agradeço demais o convite, né? É sempre muito bom estar aqui conversando sobre nutrição, conversando sobre saúde da mulher em um ambiente que eu particularmente amo, né? Atualmente eu estou um pouco fora da academia da docência, mas é algo que faz os meus olhos brilharem, né? Eu digo que eu não estou na sala de aula, mas eu estou no consultório, onde sim é um local que a gente também ensina muito, né? Então é um prazer enorme, já agradeço de antemão o convite, né? E é uma honra estar aqui e falar e compartilhar um pouco, né, sobre saúde da mulher e que a nossa fala de hoje, né, ajude outras mulheres para que pelo menos plantem um sementinho do autocuidado. Com certeza. Então, o que a gente percebe, né? Que excetuando o câncer de pele e não melanoma, o câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina, né? E a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Então, a gente faz essa primeira, né, pergunta. Primeiro para a gente entender, né, como é o que é o câncer exatamente, né, voltado para o câncer de colo de útero e essa associação, a sua relação com o HPV. Pronto, eu acho assim, quando a gente fala de qualquer doença, né, qualquer situação que está acometendo a população, eu acho muito importante a gente iniciar com números, né? Então, estava com esses números em mente, mas você já falou, e é muito importante porque às vezes as pessoas elas não têm noção da dimensão que uma determinada condição está afetando a população, tá? Então vamos lá, gente, o câncer de colo do útero, antes da gente começar a falar um pouco do câncer de colo do útero, o que seria câncer, né? Gente, câncer, vamos pensar assim, as nossas células, elas estão a todo momento se multiplicando, se dividindo, né? Então, para o câncer seria como se fosse ali o surgimento de uma célula que é anormal. Então, falando de uma linguagem bem simples, para que todo mundo que esteja aqui nos ouvindo consiga entender. Então, eu tenho ali uma célula que é anormal. E aí, muitas vezes, eu não tenho mecanismos que propriamente o meu organismo tem de apoptose, que a gente chama, que seria de uma morte dessa célula de uma forma fisiológica, como acontece.
E aí, então, a gente tem esses tumores que tem uma alta proliferação celular, tá? Quando a gente fala do câncer de colo do útero e fazendo essa associação com HPV, bom, o HPV é um vírus, é o papilomavírus humano. 95% dos casos de câncer de colo do útero são causados pelo HPV, tá? Então, acaba sendo bem significativo. E o HPV, para quem não sabe, é uma IST, ou seja, é uma infecção sexualmente transmissível, tá? Então, toda mulher infectada com HPV vai ter câncer de colo do útero? Não, não é assim. Apenas uma pequena parte, essa infecção persistente desse vírus pode vir a causar lesões celulares que pode chegar a um câncer de colo do útero, tá? Mas, assim, a relação seria porque 95% é uma grande maioria. A grande maioria é causada pelo papilomavírus humano, que é uma doença sexualmente transmissível, e a partir daí a gente já começa a pensar de algumas formas possíveis de prevenir, né, e evitar esse câncer de colo do útero. Exato, e já é a próxima pergunta, então, que a gente acaba associando, né? Então, como prevenir o câncer de colo de útero? Bom, gente, vamos lá. Primeira coisa, eu falei para vocês que 95% é causado pelo HPV. Hoje a gente já tem a vacina contra HPV, tá? Gratuitamente é disponibilizado meninas e meninas de 9 a 14 anos, né, pela rede pública. E também existem vacinas para adultos, mas aí seria nas clínicas particulares, tá? Mas a vacina, ela só tem a cobertura aí para 4 tipos de HPVs, que são os mais comuns de estarem causando câncer de colo do útero. Então a vacina é apenas uma das opções, que também eu não vou excluir as outras de prevenção, que seria o uso de preservativo, né, durante as relações sexuais, tá? E aí a gente tem também a questão de fazer exames periódicos, né, preventivos, um exame que a gente consegue diagnosticar possíveis lesões ali pré-cancerosas do HPV, né, do câncer de colo do útero, seria, por exemplo, o exame de Papa Nicolau, né? Então, as mulheres, elas precisam, né, iniciou vida sexual, né? Então, elas precisam estar realizando esse exame de Papa Nicolau, né? Se fala em pelo menos uma vez por ano. Se nessas 2 primeiras vezes, né, no ano forem feitas, esses 2 anos seguidos, der negativo, pode fazer uma vez a cada 3 anos, mas claro, né, pensando também nos outros fatores que aí estão relacionados, questão de número de parceiros, né, se você tem uma vida sexual com múltiplos parceiros, também é um fator de risco, né, então é necessário avaliar todo o contexto, mas a gente tem resumidamente a vacina, tá, que tem de forma gratuita de 9 a 14 anos, meninas e meninas, cobrindo aí esses 4 tipos de vírus. E a gente tem uso de preservativo como uma forma de evitar. E a gente tem também a realização de exames periódicos, no caso do Papa Nicolau, para verificar aí a possível lesão pré-cancerosas, né? E tem também a própria colposcopia, também vai estar auxiliando nesse diagnóstico. E como podemos diagnosticar, né, o câncer no útero? Pronto. O diagnóstico, né, é através principalmente desses 2 exames. Existem outros exames, mas acaba sendo que o mais comum é o Papa Nicolau e com auxílio da colposcopia. Seriam as formas que eu tenho de diagnosticar esse câncer de colo de útero. E assim, se fala tanto, né? Tanto que a gente tem um mês, né? Março Lilás, destinado justamente para tentar aumentar essa conscientização. Porque, gente, se diagnosticado precocemente, é 100% de cura, né? Então, assim, tem um alto índice de cura, 100%. Né? Realmente, o que a gente está vendo? 4ª causa de morte nas mulheres é porque as mulheres, elas não estão cuidando da saúde de uma forma, né, periódica. Por isso que a minha fala foi muito assim, de que esses momentos, né, de informação, que plante a sementinha do autocuidado, né? Porque é justamente nós, mulheres, e assim, não só nós, mulheres, mas todos nós, seres humanos, né, precisamos realmente praticar a autorresponsabilidade de fazer exames periódicos, né, de cuidar da alimentação e outros fatores que a gente vai falar aí mais no decorrer da nossa conversa. E quais os fatores de risco que você acha assim? Fatores de risco, primeira coisa seria o início bem cedo da vida sexual. Múltiplas gravidez, múltiplos parceiros, né? Todos esses são fatores de risco. Entra também o tabagismo como fator de risco,
questões de fatores aí socioeconômicos também está relacionado com o fator de risco, mas aí a gente entra naquela questão que muitas vezes é a falta do quê? Do exame preventivo, de fazer todo esse acompanhamento, tá? Então seria assim, o que mais tem a ver com o fator de risco seria a questão da vida sexual, né? O uso de não preservativo, múltiplos parceiros, né? Múltiplas gravidez. Então, tudo isso vai ali afetando e aumentando cada vez mais o risco de câncer de colo do útero. Então, vamos lá. Associando, então, e a gente falando sobre a alimentação. Quais alimentos que vão estar nos ajudando de uma forma preventiva para o câncer de colo de útero? Bom, gente, vamos lá. Fica muito difícil da gente falar assim de um alimento, né? Essa alimentação aqui, ela vai prevenir o câncer. Porque assim, se a gente pensar, o câncer, ele tem vários fatores etiológicos envolvidos. Ele tem vários fatores que podem estar causando, então é algo muito complexo, né? Mas de uma forma bem resumida, e isso a gente não fala só do câncer de colo do útero, a gente fala de qualquer outro câncer, que seria uma alimentação à base do que a natureza nos dá. Então eu sempre digo, alimento de verdade, comida de verdade, né? A gente não tem, eu fico brincando às vezes com os pacientes, você já viu planta de batata Ruffles? Não, né? Você já viu planta de leite condensado? Também não, né? Então, assim, acaba que a gente tem que priorizar comida de verdade. Então, seria o quê? Seria uma alimentação à base de frutas, verduras, legumes, cereais, proteínas, né? E realmente tirar da nossa vida alimentos industrializados que são ultraprocessados. Então, eu sempre uso aquela frase que já está um pouco batida, mas que ela sempre vai resumir tudo que a gente quer falar em termos de alimentação saudável, né? Então, desembale menos e descasque mais, né? Então, vamos comer comida de verdade. Mas, especificamente para o câncer de colo de útero, existem aí 3 vitaminas que têm artigos sendo falados através desse benefício no câncer do colo do útero, que seria as vitaminas antioxidantes, vitamina A, vitamina E e vitamina C, tá? Por quê, gente? Essas vitaminas, elas têm uma capacidade, né, como o próprio nome já está dizendo, vitaminas antioxidantes. Então, né, previne a oxidação. Então, elas acabam neutralizando vários radicais livres, né? Que estão envolvidos todos nessa gênese da formação do tumor, né, do câncer. E em relação ao câncer de colo de útero, por exemplo, a vitamina C, ela acaba ajudando muito em manter a integridade epitelial, né, processo de cicatrização, né? Então a gente entraria especificamente, né? Então vamos pensar assim: uma alimentação saudável, à base de frutas, verduras, legumes, cereais, proteínas, à base do que a natureza nos dá, e priorizar mais, né? Porque também não adianta a pessoa ficar naquele meio termo, né? Eu tô aqui, me alimento mal, muito, e uma vez ali na semana eu como ali aquela fruta que tem vitamina A, vitamina C. Não, né? Então realmente é um estilo de vida saudável e priorizar mais essas frutas, né? Esses legumes com vitaminas A, C e E. Vitamina A, onde é que eu encontro? Gente, vitamina A gente tem, vamos dizer assim, os carotenoides como os grandes representantes, certo? Dentre esses carotenoides, aí a gente tem o alfa-caroteno, beta-caroteno, licopeno, né, luteína, zeaxantina e outros, sendo beta-caroteno de maior atividade de vitamina A, tá? Onde é que eu encontro? Eu vou encontrar em frutas, verduras de cor amarelo alaranjadas e verdes escuros, tá? Porque é verde escuro, porque às vezes a própria clorofila não deixa a gente ver o carotenoide, mas ele tá lá. Então, assim, é priorizar, né, esses alimentos. Quando a gente fala de vitamina C, aí a gente tem, que é a mais conhecida de todas, né? Então, a gente vai ter na acerola, na laranja. Os alimentos cítricos. Os alimentos cítricos, né? Caju, muito rico também em vitamina C. E a vitamina E. A vitamina E já é uma vitamina mais lipossolúvel, né? Então, ela vai estar muito presente, assim, nos alimentos que são mais gordurosos, né? Gorduras boas. E a vitamina E é um potentíssimo antioxidante, principalmente quando a gente fala de manter a integridade da membrana celular.
né? Então ela acaba ajudando muito nisso. E a gente vai encontrar a vitamina E, por exemplo, em semente de girassol, em oleaginosas, né? Então como castanhas, nozes, amêndoas, né? O abacate, né? A gente encontra aí a vitamina E. Exatamente. Os nossos chamados alimentos funcionais, né? Não estão só para nutrir. Eles estão ali para ter uma funcionalidade além daquela que é só saciar a fome, né? Então, extremamente importante. Então, assim, vamos dizer que vão existir os alimentos milagrosos que a gente pode, então, curar o câncer. Gente, eu sempre digo, né, que nunca vai existir aquela única coisa capaz de curar uma determinada patologia, né? Então, assim, são múltiplas coisas que vão te ajudando nesse processo. Então, não existe nenhum alimento milagroso. Inclusive, a nutrição, no caso, se eu tenho um paciente já com diagnóstico, em nenhum momento a nutrição, o profissional de nutrição, ele deve recomendar dispensa os medicamentos para ser tratado só com alimento, não existe isso, tá? São aqui ciências, né? São formas que a gente tem de auxiliar no tratamento, porque quando a gente pensa muitas vezes no tratamento desses cânceres, vai acabar afetando muito o sistema imunológico, então eu acabo que eu preciso de muitos nutrientes para dar esse suporte, tá? Mas não existe esse alimento milagroso, né, para curar o câncer, né? A gente tem o que? Várias estratégias medicamentosas e não medicamentosas, que aí existem os alimentos que podem estar auxiliando na cura, não só do câncer, mas de várias outras doenças. Eu acho que até de uma forma que a gente entenda que, associado a isso, como a gente fala, principalmente na questão das vitaminas, né, que a gente está falando das 3 vitaminas que a gente focou aqui, na questão da prevenção, a vitamina A, E e C, querendo ou não, a gente sabe que a gente vai ter esses alimentos oriundos de alimentos que vão ser o quê? Frutas, verduras, hortaliças, ou seja, voltando para os alimentos que vão ser os mais naturais possível, os minimamente processados. A gente passou uma semana, entendeu, falando sobre mitos e verdade, e a gente associou e a gente levantou muito uma bandeira, não foi, Clara? Da questão da gente, das pessoas entenderem a questão do quanto ou até onde você vai introduzir na sua alimentação o uso de alimentos industrializados, os ultraprocessados, certo? Principalmente ele, porque a gente sabe que a gente vai ter uma quantidade enorme de sódio, quantidade enorme, entendeu? De açúcares, certo? De gorduras, então que eles vão estar sendo adicionados para aumentar a palatabilidade daquele produto que é industrializado, certo? Que mexeu naquela matéria-prima e ela se tornou uma coisa bem distante do que realmente aquele produto está ofertando, né? Então, certeza. Assim, quanto mais a gente realmente tiver o alimento natural, a gente sabe que a gente vai ter a vitamina, o sal mineral, como também a melhora da imunidade, né? Que eu acho que isso é um outro fator, ou seja, é uma coisa multifatorial, que você vai entender que o seu organismo, ele vai estar se protegendo, né? Tendo um equilíbrio para prevenir, né, doenças. Então, eu acho que esse é um grande papel quando a gente levanta a bandeira nesses meses, o outubro rosa, né, o novembro azul, entendeu? A gente levanta esses questionamentos para que as pessoas entendam que elas têm que cuidar da saúde, elas têm que fazer os seus exames preventivos, elas têm que entender que a alimentação é extremamente importante como forma de promover e prevenir patologias, né? Então é isso que a gente quer realmente fazer com que as pessoas entendam, né, dessa importância, se a gente quiser pensar na saúde nossa e de quem está ao nosso lado, não é isso? E uma curiosidade, né, também que costumamos ter é sobre a ingestão de refrigerantes, né? Se realmente favorece a formação do câncer. Pronto, vamos lá, gente. Só fazendo uma pequena observação com a fala da Dênia, né? Realmente os nossos alimentos, eles têm uma riqueza, né, enorme. Mas só fazendo aqui, para que eu acho muito importante que as pessoas elas tenham esclarecimento, que infelizmente os nossos alimentos, eles vêm passando por uma certa modificação, tá? Então, todos esses nutrientes que a gente está comentando aqui, que a gente vai continuar comentando ao longo da nossa conversa, a gente vai obter numa concentração maior em alimentos que são orgânicos,
tá? Infelizmente, esses alimentos que a gente chama de olha a que ponto chegamos, né? De cultivo convencional, né? Infelizmente, eles acabam sim tendo uma concentração menor desses compostos bioativos, tá? Desses produtos que são benéficos, porque são produtos que são o que a gente chama de metabólitos secundários das plantas, né? Que elas produzem em condições, vamos dizer assim, situações extremas, e aí ela produz como forma de proteção. E aí, muitas vezes, o agrotóxico, ele está fazendo já o papel dessa substância, né? Então, assim, eu, por exemplo, sou do interior, né? E eu acho fantástico, adoro comer frutas, né, que são plantadas, né, no quintal de casa. Colher então, do pé. né? Então, assim, às vezes é uma coisa tão simples e que deve ser mais valorizado, né? Quem tem essa oportunidade, né, valorize, aproveite, né? Porque com certeza você vai estar ingerindo alimentos com quantidade bem maior de nutrientes, certo? Bom, gente, falando do refrigerante, né? E aí a gente entra também um pouquinho no que a Dani falou dessa questão dos ultraprocessados, né? O refrigerante é um alimento ultraprocessado. Além de todos esses malefícios que a gente fala de açúcares, de gorduras trans, de gorduras saturadas, de sódio, a gente ainda tem vários aditivos químicos que são usados nesses produtos industrializados. Aditivos químicos para melhorar cor, para melhorar sabor, para melhorar a vida de prateleira, ou seja, para um produto durar mais tempo, né? E falando especificamente do refrigerante, principalmente os refrigerantes do tipo cola, tá? E não só o refrigerante, a gente entraria também para outros produtos industrializados, que como é que eu vou saber? Olhando o rótulo. Então, no caso especificamente do refrigerante, que seria a pergunta, a gente tem um corante, que é o corante caramelo, tá? Caramelo 4. E dentro do nosso organismo, o corante ele passa por um processo de metabolização. E aí a gente tem a produção principalmente de uma substância chamada 4-metil-imidazol. 4-metil-imidazol. E sim, ele tem potencial cancerígeno. Tá? Então, o uso desses refrigerantes, isso a gente está falando só desse potencial cancerígeno, mas tem vários outros fatores aí relacionados que sim, não é um alimento, né, para ser utilizado por nós, né, seres humanos. Muita alteração de microbiota intestinal, né? A gente vai falar muito de intestino quando a gente vai falando de endometriose, mas não é porque só tem a ver com endometriose, não, né? Porque o intestino acaba sendo a porta de entrada do meio externo para dentro do nosso organismo, tá? Então, sim, nós temos em alguns refrigerantes, né, produtos que podem ser potencialmente cancerígenos. Até porque a questão que a gente levanta é porque até onde vai o consumo de refrigerante, né? Até onde vai esse consumo? Porque o que acontece? Ingerir 200 ml, né? Eu vou estar ali naquele momento, beleza. Mas quando você coloca, por exemplo, num almoço, né? E naquele almoço, 1 litro de refrigerante, entendeu? É exatamente o seu companheiro para poder auxiliar ali no momento em que você está almoçando. Então, olha só, isso diariamente entrar na sua alimentação, né? Ao invés de ser, por exemplo, um suco, né? Isso, ou até mesmo uma água para poder facilitar a ingestão, né? Para facilitar aquele momento em que você está ali consumindo o seu almoço. Então, assim, o que acontece? A gente levanta essa bandeira porque os refrigerantes acaba sendo opção, entendeu? De ser um grande companheiro do almoço, do jantar, diariamente, né? Então, as pessoas têm que entender que, além de você estar consumindo, você está tendo um grande consumo diariamente. A questão do excesso é o que faz, né, a gente pecar e a gente vê que aquele alimento se torna potencialmente perigoso. Eu sempre uso, né, uma frase no consultório que é bem célebre, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, e há muito tempo que se fala dessa questão da necessidade da nossa vida ter equilíbrio. Então, a gente tem que ter equilíbrio em tudo na nossa vida. Não pode trabalhar de mais, não pode trabalhar de menos, né? Não pode comer certas coisas. Então, assim, é tudo equilíbrio, né? Então, realmente, determinadas coisas, para algumas pessoas, elas não devem estar presentes. Para outras que já saudável, não tem nenhuma condição, elas podem estar ali de forma esporádica, né? Mas jamais é algo que está ali presente como uma rotina do indivíduo.
Exatamente, exato. E aí, vamos levantar essa questão sobre o forno de micro-ondas, né? E aí, assim, essa exposição de você utilizar o forno de micro-ondas para você utilizar para aquecer alimentos, tem alguma associação com o câncer? Pronto, vamos lá. Essa pergunta ela surgiu muito relacionada ao câncer de mama, né? E aí depois acabou todo mundo tendo a dúvida se tinha a ver com outros cânceres. Gente, o micro-ondas, ele emite sim uma radiação não ionizante, certo? Porém, ele é todo projetado para que essa radiação ela não vá para o meio externo. Então, qual vai ser a minha resposta? Não vai, né, causar nenhum dano, desde que você tenha um micro-ondas bem conservado, sem nenhuma parte enferrujada, né? Então, ele realmente está em bom estado de conservação. Não vai ter nenhum problema, tá? Porque realmente a estrutura dele é feita para evitar que essas radiações venham a passar para o meio externo. Então não vai ter nenhum problema. Agora ter todo o cuidado na questão da limpeza, né? Não fechar com micro-ondas ainda um pouco úmido, porque isso pode estar favorecendo a parte de enferrujar e aí vai danificar. E aí sim a gente vai começar a ter, pode ter sim problemas de absorção de radiação, por exemplo, ali no alimento. Mas se eu tiver um micro-ondas totalmente íntegro, em bom estado de conservação, sem nenhum problema. E a gente pensa até mesmo na questão dos próprios utensílios que estão sendo utilizados, né? Isso, para poder... Aí a gente entra, né, Nenê, quase um outro mundo, né? A gente entra aqui. Que a gente entra muito dentro do que a gente chama de disruptores endócrinos, né? O que é isso, meu Deus do céu? Gente, são algumas substâncias contaminantes, né, que vão estar presentes no nosso meio de uma forma geral. Então, por exemplo, plástico. Plástico, gente, é um dos materiais que mais interage com o alimento. Interage no sentido tanto dele absorver, às vezes, o alimento, tanto que se você coloca ali um determinado alimento num recipiente, às vezes o recipiente fica com cor diferente, né? Então, já é mostrando que aquele plástico, ele absorveu aquele corante do alimento. E vice-versa. Então, o plástico, ele também vai estar passando substâncias para o alimento. Principalmente quando esse plástico, ele é submetido às temperaturas extremas. Aquecimento e congelamento. Né? Então, tá falando de aquecimento, então eu tenho que realmente utilizar o recipiente de vidro. Tô falando de congelamento, eu realmente tenho que usar o recipiente de vidro, tá? Então, muitos recipientes, eles passam, sim, né, contaminantes. E outro contaminante que, infelizmente, tá muito comum na minha prática clínica, que eu sempre acabo dosando nas mulheres, é o alumínio, tá? O alumínio que pode vir proveniente das panelas, em péssimo estado de conservação, né? Alumínio que pode vir, por exemplo, do aerosol e de outros, né, outras, vamos dizer assim, formas que está presente na nossa vida, sim, e essa exposição contínua pode, sim, aumentar a concentração lá no sangue do alumínio. E o alumínio é esse disruptor endócrino também que eu falei para vocês, como também essas substâncias que vem lá do plástico, que um deles é o bisfenol, mas tem os fitalatos e tem outras substâncias. E aí, disruptores desregula. Endócrinos são os nossos hormônios. Então, desregula tudo. Porque se desregula os meus hormônios regulam o meu corpo, então eles acabam desregulando tudo, né? Então, a gente também tem que ter muito cuidado com esses contaminantes. Eu sei que, sim, a gente não vai conseguir nunca viver numa bolha, né? Nunca vai viver no mundo ideal. Mas algumas coisas, elas são passíveis de serem evitadas. Exato. Então agora vamos aqui mudar de temática e vamos falar da endometriose. Nossa, na hora que a gente fala, parece que já pesa e a gente já sente as dores da endometriose. É impressionante, não é não? Senti aqui, viu? Não sentiu? Também senti. Então, gente, olha, então, outra temática que a gente associou à questão do câncer do colo de útero e também levantando para essa questão de saúde da mulher foi em relação à endometriose. Porque assim, a gente sabe que é comum sentir cólicas, né, durante o período menstrual. Mas quando essas dores se tornam intensas, certo? Persistente, levando realmente a você ter uma modificação da sua vida, certo? Do seu trabalho por conta dessas dores, tá? Então, isso já se torna um alerta em relação à saúde da mulher. Então, o que o Ministério da Saúde coloca? Que 1 a cada 10 mulheres no Brasil tem sintomas
sintomas, entendeu? Relacionados à região pélvica, que são características da endometriose, né? Então ele levanta, e a Organização Mundial de Saúde, ele direciona que 180 milhões de mulheres enfrentam esse problema, e dessas, 7 milhões são brasileiras. Então, olha só como isso, entendeu? É complicado, não é mesmo? Quando a gente fala em saúde da mulher. Então, vamos lá, né? Para quem não sabe, o que é endometriose e quais são os sintomas? Bom, gente, vamos lá. Os meus olhos brilham também de falar de endometriose. Primeiro porque eu já estou há um tempo, né, trabalhando, atuando nessa área, ajudando mulheres, né, com endometriose. Então, eu sei, né, de vários relatos, né, de todo o sofrimento, né. Então, estar ali auxiliando, de certa forma, nesse processo, eu me sinto muito bem, né, de ser um apoio. E também recente, eu também tive o diagnóstico de endometriose. Então, eu gosto muito de falar sobre endometriose. Então, vamos lá, gente. O que é endometriose? Gente, endometriose, ela é uma inflamação. Ela é uma doença inflamatória, crônica. Quando a gente vê crônica, já me diz alguma coisa ali que eu vou ter que cuidar pro resto da minha vida. Sim. Pois é. Então, inflamatória, crônica, e que sim, tá cada vez mais comum nas mulheres. E o que ela é? Ela é caracterizada pelo quê? Gente, de uma forma bem simples. É como se fosse pedaços do útero, né? Porque a gente tem ali um tecido que reveste o útero, que é chamado de endométrio, que todo mês ele descama, que é no caso justamente o fluxo menstrual. Então é como se aqueles pedacinhos eles fossem para outras áreas, fora do útero. Então eu posso ter, por exemplo, indo para as trompas, eu posso ir para o intestino, para a bexiga, para os ovários. Então elas podem ir para todas essas regiões, né? E como todos os meses a gente não tem essa descamação, esses tecidos também vão descamar. E isso, gente, gera uma cascata inflamatória que acaba, sim, gerando muita dor nessas mulheres, tá? Então, de uma forma bem resumida, seria como se fosse realmente pedaços do útero, né, que a gente chama de estroma, e glândulas endometriais, que estão crescendo ali fora da cavidade uterina. Né? Que pode vir ali toda essa região pélvica, ovário, trompas, intestino, né? E isso acaba gerando, né, causando muitas dores, tá? Sintomas, né? Pronto. Gente, sintomas. Por incrível que pareça, existem mulheres assintomáticas que só vão descobrir a endometriose quando tem dificuldade de engravidar. Tá? Existem mulheres que são assintomáticas e aí fica tentando engravidar, não consegue e começa a investigar a endometriose. Mas a grande maioria tem, né, muitos sintomas e aí a gente vê fluxo muito intenso e cólicas muito intensas. E elas já vêm com aquele textinho que, não, desde quando eu era criança, adolescente, jovenzinha, primeira menstruação foi assim, eu sempre ouvi que era normal. Sempre ouvi que quando eu casasse melhorava, quando eu engravidava melhorava. Nunca melhorou, só piorou. Só piorou. Pois é, então fluxo intenso, muita cólica e aquela cólica mesmo que precisa usar um analgésico, que muitas vezes algumas vão até para pronto atendimento porque não consegue aguentar de tanta dor. Tá? O que é muito comum também na endometriose, gente? Fadiga. As mulheres, elas são muito fadigadas, elas sentem dor durante a relação sexual, principalmente em algumas posições. Elas também sentem muitos problemas intestinais, principalmente no período, ali naquele período menstrual, tá? Que pode estar variando entre constipação e diarreia. É mais comum diarreia no período menstrual e elas ficam às vezes mais constipadas no restante do mês, tá? Estufamento, gases, dor perianal também é muito comum, né? Quando na endometriose são os bem campeões em termos de sintomas. O fluxo, eu já tive também uma paciente que a gente chama, na verdade, que é fluxo anormal, né? Porque nem aquém nem além. Né? Nem um fluxo muito pequeno e também nem um fluxo muito grande. Então, eu já tive uma paciente que ela tinha um fluxo muito pequeno, né? Mas ela tinha outros sintomas e também ela fez o mapeamento e deu positivo para endometriose. Então, seria um fluxo anormal. Então, pronto. Aproveitando isso, já deixa como é realizado o diagnóstico.
quais os tratamentos? Tem cura? Gente, vamos lá, vamos por coisa de cada vez. É muita coisa para falar. Uma curiosidade minha, que é sobre fazer compressa com água quente, né? Dizem que isso ajuda. É porque, na verdade, assim, no período que a gente tá ali, vamos pensar, geralmente, esse uso de compressa é quando realmente a mulher tá naquele período menstrual. Sim. Então, vamos pensar como se fosse vários daqueles pedacinhos em várias regiões pélvicas ali, com muita inflamação ali, né? E aí, muitas vezes, a compressa ajuda mais a aliviar a questão de fluxo sanguíneo, né? Então, ela não vai ser um auxílio no tratamento, mas aliviar as dores, né, naquele momento, momentâneas, né? Bom, a primeira coisa que você me perguntou foi em relação ao diagnóstico. Gente, ultrassom transvaginal normal, convencional, não diagnóstico de endometriose, tá? Tem que ser uma ultrassonografia transvaginal, com preparo intestinal específica para fazer esse mapeamento de endometriose, tá? Se for só aquelas convencionais, não faz o diagnóstico. Porque muitas vezes as lesões são muito pequenas. Então, não é possível de ver nessa transvaginal convencional, tá? E também é muito importante a gente ter em mente quais profissionais estão realizando essa técnica, né? Porque também, se não for um profissional bem experiente nessa área de endometriose, ele não consegue ver as lesões que, às vezes, em algumas mulheres são muito pequenas. E aí eu vou ter um resultado aí falso, né? Sim. E a outra forma seria através de uma ressonância pélvica, também com preparo intestinal e algumas vezes sendo necessário colocar o contraste. Sim. Tá? E é onde eu vou conseguir também ver essas lesões de endometriose. Então, assim, primeiramente, as assintomáticas, elas, querendo ou não, só se o ginecologista, o seu médico, realmente, peraí, vamos analisar, porque senão ele nem vai atrás. Gente, com certeza. Infelizmente, acaba sendo quando você estava falando dos números, né, eu fiquei assim pensando, isso ainda é subnotificados. Por quê? Porque, assim, se a gente for pensar nos exames periódicos, né, que a mulher faz, eles não vão diagnosticar endometriose. Ela só vai conseguir se o profissional que ela está sendo atendida realmente olhar com mais cautela nesses exames, né? Ou até mesmo perguntar, porque dificilmente você chega para ginecologista e diz, olha, porque eu sinto dor durante as relações sexuais. Difícil você chegar, a menos que ela pergunte, né? Então, infelizmente, esse diagnóstico ele só vai acontecer quando você está cercada de profissionais, né? Ou que você é uma pessoa informada e está assistindo cada vez mais as conversas acadêmicas, né? Uhum. E aí você está sendo cada vez informado e passa a se olhar mais, né? A conhecer o seu corpo, a praticar o autoconhecimento. E aí você, me identifico com isso, vou investigar para saber se eu tenho ou não. Porque, claro, gente, quanto mais cedo a gente diagnostica, né, mais fácil da gente conseguir ali amenizar os sintomas, certo? Então, você me falou de diagnóstico. Agora tratamento. Bom, gente, o tratamento da endometriose eu vou tentar resumir aqui em 3 pilares que são muito importantes, certo? Bom, o primeiro pilar do tratamento da endometriose é o pilar que a gente chama de pilar hormonal. Por que pilar hormonal? Porque a endometriose, ela é uma doença hormônio dependente. Ela é uma doença onde as mulheres com endometriose, elas têm uma produção muito grande de estrogênio, então são hiperestrogênicas, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar no pilar aqui é pilar hormonal. Então, muitas vezes, sim, a mulher precisa utilizar hormônios, vão utilizar hormônios para fazer o bloqueio da menstruação, tá? E às vezes, além desse bloqueio da menstruação, precisa regular alguns outros hormônios, como essa HBG, testosterona. Então, eu tenho o pilar hormonal, né? O pilar hormonal é feito pelo médico, né? O médico vai então ver qual é a forma mais adequada para aquela pessoa, certo? Então, eu tenho o primeiro pilar, que é o pilar hormonal. O segundo pilar, gente, eu falei para vocês que era uma doença inflamatória, né? Pronto, o outro pilar seria a inflamação, tá? Preciso cuidar desse pilar inflamação. E aí, muitas vezes, como é que a gente faz? A gente solicita alguns exames sanguíneos, né, para verificar a dosagem de alguns marcadores inflamatórios e utiliza estratégias anti-inflamatórias. Que aqui a gente entra tanto com estratégias anti-inflamatórias com alimentos, né, com estratégias alimentares, como também a gente às vezes usa os próprios suplementos, né, medicamentos. No caso, pensando numa visão mais da nutrição, a gente vai sempre optar por suplementos, né? Então, por exemplo, eu tenho várias frutas que têm vários compostos bioativos. Um exemplo, o resveratrol, que é um dos que é mais estudados quando a gente pensa em endometriose.
Eu sei que o resveratrol, até comentei com vocês, vai estar mais presente lá na fruta que é orgânica, né? Na fruta a concentração não é tão grande. Aí vem outra coisa que eu vou já falar que prejudica, né? Eu ter esse resveratrol lá dentro, né? Então muitas vezes a gente o quê? Faz suplementação, manda encapsular esse resveratrol como opção de melhorar esse pilar inflamação que eu estava falando para vocês, certo? E o outro pilar, que é o pilar imunológico, gente. Na endometriose, a gente tem sim uma alteração imunológica. Então, eu preciso cuidar da imunidade do meu paciente, desse indivíduo acometido com endometriose. Então, a primeira coisa que eu vou checar nele, sim, como é que tá a vitamina D? Como é que tá o zinco? Como é que tá o selênio? Como é que tá o ferro? Ferritina, fazer um hemograma, ferro sérico, transferrina, tá com anemia, não tá? Vitaminas do complexo B. Então, eu preciso ver como é que isso tá no meu paciente. Às vezes, sim, a gente precisa entrar com suplementação, às vezes não. E aí, então, preciso cuidar desse padrão ali de imunidade. Então, também faz parte do tratamento de endometriose. E dentro desse padrão de imunidade, seria da gente olhar para a função intestinal. Para quem não sabe, 70% do nosso sistema imunológico está no intestino. Tá? 70%. Então, se eu não tenho um intestino saudável, eu não tenho uma imunidade boa, né? Então, quando eu falo nesse padrão imunidade, eu vou olhar para essa função intestinal, que sim, acaba sendo, em muitas mulheres ainda não tratadas, né? Que tem endometriose, elas têm muita alteração intestinal, né? Então, muitos gases, empachamento, né? Azia, fica alternando entre diarreia e prisão de ventre, né? Então, muitas alterações intestinais. Então, a gente precisa também cuidar dessa função intestinal. E a gente também, cuidar da função intestinal é bem um mundo dentro da área da nutrição, né? Então, a gente precisa ali ver como é que tá a questão da ingestão de fibras do paciente. Outra coisa, antes das fibras, a água, né? Que é o principal, né, na ingestão, em relação à função intestinal, a ingestão de água, fibras, né? E aí, de repente, em alguns momentos a gente pode entrar com estratégias de modular mais essa microbiota intestinal. E então eu consegui manter essa função intestinal ok, porque aí entra no meu pilar imunidade, certo? Então são 3 pilares. São 3 pilares. Repete aí novamente. Bem, O pessoal de casa, né, ficar bem ligado. Né? Vamos lá, gente. Pilar hormonal, tá? Onde sim eu vou ter a utilização ali de hormônios para fazer o bloqueio da menstruação, né? Isso aí quem é o responsável é o médico, né? Mas claro que o profissional que trata, né, uma doença, ele não vai lá só estudar a parte dele, não. Ele tem que ter noção de todo um contexto, né? Aí o nosso outro pilar seria o pilar inflamação, tá? Nesse pilar de inflamação, eu vou entrar com estratégias anti-inflamatórias, seja via alimentação, seja via suplementos, mas o intuito é diminuir marcadores inflamatórios, como, por exemplo, diminuir homocisteína, diminuir fibrinogênio, diminuir ácido úrico, né? E outros marcadores, como gama-GT, triglicerídeos, são marcadores também inflamatórios, tá? E o último pilar seria o pilar imunidade, porque sim, na endometriose eu tenho alterações no meu sistema imunológico, tá? Aqui eu vou verificar no meu paciente várias vitaminas, vitamina D, zinco, selênio, vitaminas do complexo B, como é que tá o ferro desse meu paciente, tá? E vou verificar função intestinal, né, para me cuidar desse pilar imunológico. E aí pergunto, tem cura? Gente, não. Infelizmente. Sério. Lembra que eu disse, né, o nomezinho crônica? Crônico. Pois é. Infelizmente, a endometriose, ela não tem cura, tá? Mas ela tem manejo. Né? Ela tem manejo, ela tem sim tratamento. Quando a gente vê doenças crônicas, né, que não tem cura, a gente fala de remissão da doença. Então é possível sim você ter uma remissão da endometriose. Um controle. É como se deixa ali ela dormindo. Sim. Né? Mas você tem essa qualidade de vida. Você tem essa qualidade de vida, né? Eu consigo ter uma vida normal, né? Sendo ainda portadora de endometriose. Mas infelizmente eu não tenho como dizer assim, estou curada da endometriose. Então, realmente está ligado com a infertilidade? Sim, gente, tá ligado com a infertilidade. Vamos aqui recapitular um pouco do que eu falei no início, quando eu estava falando de endometriose, né? Que é como se fosse o revestimento do útero, né? Que é o endométrio, crescendo em regiões fora desse útero, dessa cavidade uterina. Que pode vir, por exemplo, o ovário, para as trompas de falópio. Então, anatomicamente, se eu tiver focos
inflamatório de endometriose, prejudicando essa passagem do espermatozoide para então encontrar com o óvulo, eu tenho sim uma infertilidade, tá? E sem falar, gente, que eu tenho aí um ambiente muito inflamatório, né? Então, por exemplo, eu conheço, né, eu tenho pacientes que elas até conseguiram, né, ter a fecundação, a concepção, mas elas perderam. Porque se você pensar, é um ambiente hostil para o crescimento do feto. É um ambiente hostil. Eu tenho ali muita inflamação. Eu tenho uma cascata de citocinas inflamatórias ali que sim, não vão deixar com que o feto ele venha se desenvolver. Então, vamos aqui. Qual vai ser, então, essa relação da nossa nutrição com a endometriose? Pronto, gente, vamos lá. Falei para vocês dos pilares, né? Dos pilares que vão estar sendo necessários para o tratamento da endometriose. Desses 3 pilares, 2 pilares, a nutrição ela entra de uma forma excepcional, né? Então a gente tem aí o pilar inflamação e o pilar imunológico, certo? Mas antes de eu falar especificamente da nutrição, vou falar de alguns ativos, de algumas estratégias que são interessantes, mas eu preciso só colocar isso no contexto, tá? Qual seria o contexto? Que quando a gente fala de uma doença crônica, como a endometriose, como outras doenças autoimunes e inflamatórias, a gente precisa pensar no cuidado integrativo. O que seria isso? Não é só a alimentação. Existem pilares que são importantes para esse cuidado. E aí entra exercício físico é remédio, tá? Remédio para quem tem uma doença como endometriose. E eu falo exercício físico do tipo musculação, não gosto, detesto, mas faço. E aí eu já entro, né, no que você não vai ter vontade de fazer as coisas muitas vezes, né? Mas você faz porque precisa ser feito. Então eu preciso sim fazer exercício físico. Para quem não sabe, para eu ter um bom sistema imunológico, massa muscular é importantíssima. Que eu só consigo com a musculação, tá? Então eu preciso de exercício físico, eu preciso cuidar do meu intestino, isso, a ingestão de água é importantíssimo. Eu preciso cuidar das minhas emoções. Muitas vezes, o que gatilha crises de uma doença inflamatória é o emocional, né? Então, sim, muitas vezes a mulher precisa fazer uma terapia, né? Ela precisa cuidar da saúde mental dela, porque muitas vezes é o que, por exemplo, eu tô com a doença ali em remissão e ela acordou. Muitas vezes o que acorda é esse gatilho emocional, tá? Então eu preciso sim trabalhar o emocional. E quarto, que o quinto seria a alimentação, que eu vou falar com mais detalhe, mas o quarto, gente, seria o nosso ciclo circadiano, ele tá regulado, que é isso, né? Gente, ciclo circadiano é como nós fomos programados para ser. Nós fomos seres que fomos programados para dormir à noite e ficar acordado durante o dia, né? E aí, essa questão da qualidade do sono, ela é importantíssima, porque durante o sono eu tenho a produção de várias substâncias, inclusive substâncias anti-inflamatórias, tá? Então, além dessa nutrição que é importante, mas eu preciso desse cuidado também integrativo, eu preciso que a minha paciente, ela durma bem, e que ela durma à noite, que ela durma cedo, né? Eu preciso que ela cuide dessa função intestinal, beba bastante água, que ela faça exercício físico, que ela cuide da saúde mental dela, porque tudo isso, junto com as estratégias nutricionais, elas vão estar ajudando nessa tão sonhada remissão de quem tem doença crônica. Tudo certo? é um conjunto, né? Tudo é um conjunto de coisas. E dentro da nutrição, gente, o pilar maior seria o que a gente falou lá no câncer de colo do útero. Comida de verdade, né? A gente tem que trabalhar comida de verdade. Todos esses alimentos ultraprocessados, por exemplo, alimentos com gorduras trans, pioram quem tem endometriose. Tá? Alimentos com alta carga glicêmica piora quem tem endometriose. Excesso de cafeína piora porque aumenta estrogênio. Tá? Então, aditivos químicos piora. Então, embutidos, né? Mas aí, como eu falei, tem planta de embutido? Não tem planta de embutido. Não tem planta de presunto? Não tem, né? Então, comida de verdade, tá? E aí, quando a gente pensar dentro da nutrição, a gente tem sim alguns alimentos que vão estar cada vez mais aumentando essa inflamação, que foi esses alimentos que eu falei pra vocês, excesso de cafeína, alta carga glicêmica. O que seria alta carga glicêmica, gente? Uma dieta com alto consumo de carboidratos, principalmente carboidratos refinados, né? Aqueles branquinhos e tal. Então, ultraprocessados, então vão ter muitos aditivos químicos, embutidos, tá? Então, eles acabam ali prejudicando bastante. E para ajudar vocês, o que eu posso fazer para
melhorar, né? A gente sim entra com comida de verdade, né, onde vão ser fontes de várias dessas vitaminas que eu falei para vocês. Outro nutriente que é muito importante para a endometriose é o magnésio, né, onde a gente encontra muito aí em vegetais verdes escuros, tá? E a gente tem algumas substâncias que são ricas em substâncias anti-inflamatórias, como por exemplo o chá verde. Tá? O chá verde ele é rico em compostos fenólicos que têm atividade anti-inflamatória. A própria curcumina que está presente na cúrcuma é uma das substâncias que também são muito estudadas para endometriose, né? Com essa ação anti-inflamatória, que seria o açafrão da terra. Né? Mas claro que quando a gente pensa numa curcumina em suplemento, ela vai estar muito mais concentrada, mas também não exclui o fato de você utilizar como tempero, né? Então eu sempre digo, gente, a gente precisa trabalhar em várias frentes, né? Um pouquinho de cada coisa, ela vai contribuindo para a sua melhora, né? Nunca coloque vamos dizer assim, o poder em uma única coisa, porque não é nenhum único alimento, né? Então a gente tem esses alimentos que vão ajudar bastante, tem vários chás, né? O próprio ômega 3, ele é sim um suplemento que ajuda bastante em pacientes com endometriose, né? Quando a gente pensa em ômega 3, tem alguns alimentos que tem ômega 3, né? Molho de peixe, mas como eu falei para vocês, a gente precisa ter muito cuidado, né? Que se esse alimento que eu estou ingerindo, né? Qual seria a procedência? Será que ele vai conseguir me dar aquele nutriente? Né? Então, aquela quantidade, né? Aí às vezes eu tenho um intestino que já não está muito bom, porque ele ainda não está ajeitado, né? Então ele não tem uma absorção muito boa, né? Então é aquela coisa, tem vários fatores a serem relacionados. E só para eu fechar essa parte da alimentação, em alguns momentos, né, pacientes com endometriose, quando estão com muitos sintomas intestinais, de gases, de empachamento, né, realmente estufamento, a gente precisa fazer algumas dietas mais especiais, tá? E uma delas é o que a gente chama de protocolo Low Food Maps, que seria uma sigla do inglês, low vem de baixo, food maps seriam carboidratos que são facilmente fermentáveis dentro do trato gastrointestinal. Então a gente acaba retirando esses alimentos por um tempo, com o intuito de melhorar a microbiota intestinal dessa mulher com endometriose, que geralmente a microbiota está muito alterada, né? Então assim, estou falando de uma maneira geral, mas tudo tem que ser muito individualizado, né? Porque às vezes, dependendo dos sintomas, a gente tem estratégias mais específicas para melhorar em relação aos sintomas, né? Três questão que a gente estava conversando aí, né? Não? Nessa próxima questionamento, cara. Entre leite, né, e glúten se fazem mal para quem tem endometriose. Gente, vamos lá. O leite e também o glúten são alimentos que são compostos por proteínas muito grandes. Então, por exemplo, proteína do leite de vaca e a proteína glúten, né, que no caso o glúten é um complexo proteico, né, formado principalmente por duas grandes proteínas. Mas elas são proteínas muito grandes. Quando é algo muito grande, gente, acaba sendo difícil eu quebrar em porções menores para que então eu consiga absorver. Tá? E a gente já entra no contexto de quem? De uma paciente com endometriose. Olha o contexto que a gente está falando. E aí é importante, e aí às vezes essa questão das redes sociais fica um pouco complicado, porque as pessoas elas pegam só as partes. Sim. Eu não estou falando que leite e glúten vai fazer mal para todo mundo. Estou falando que para uma paciente com endometriose, que está com várias alterações intestinais, não é interessante, tá? No caso do leite, eu entro tanto na questão da proteína do leite de vaca, como também da própria lactose. Porque a lactose, ela entra naquele food maps que eu falei para vocês. Ela é muito utilizada, sim, por micro-organismos para fermentar. Então, piora cada vez mais os sintomas lá do meu paciente de empachamento, né, disto. E assim, gente, são muitas dores, né? Não seria só aquela dor que você sente quando você come ali alguma coisa que você não caiu muito bem, né? A gente tá falando de mulheres que sentem dores todos os dias, né? Uma dor crônica. Né? Então, realmente, tem toda essa necessidade, sim, de retirar alguns alimentos. E aí já ajuda o leite vegetal, né? Aqui? Sim, hoje, graças a Deus, né? A gente tem cada vez mais ali alternativas, né, para essas mulheres. Isso, e sim, a gente agradece a indústria. Agradece sim. Não é isso? Agradece sim a indústria, né? Que os leites vegetais eles podem sim estar sendo utilizados como um substituto, né, em algumas preparações.
Pois é, a gente teve uma pergunta, né, na nossa caixinha de respostas, de perguntas, e veio assim: o padrão alimentar influencia na incidência e na gravidade? E aí reforça o que a gente já tem falando, né? Sim. O padrão alimentar ocidental, que a gente chama, né? Que é um padrão alimentar com alto consumo de açúcares, com alto consumo de sódio, de aditivos químicos que estão presentes nos alimentos industrializados, com alta quantidade de gorduras trans, que só gordura trans só está presente em alimento industrializado, né? Gorduras saturadas, e aí se você só alimenta disso, essa dieta é pobre em quê? É pobre em frutas, em verduras, em vegetais de uma forma geral, sem aquelas vitaminas que a gente falou, sem esses compostos bioativos que a gente comentou. Então, sim, um padrão alimentar ruim, padrão alimentar ocidental, vamos dizer assim, um padrão alimentar onde você consome mais alimentos industrializados, eles podem sim favorecer, porque é como se você estivesse a todo momento inflamando o seu corpo. E assim, gente, favorece todas as doenças, tá? Todas. Todas. Não é só essas que a gente está comentando aqui, né? O padrão alimentar ruim vai favorecer todas as doenças. Então, assim, como deve ser, então, de fato, a alimentação para quem tem a endometriose? Olha, eu vou resumir, né? Que aí, no caso, é o resumo, né? É o resumo. Gente, o resumo, eu diria, frutas, verduras, legumes, proteínas, precisa ter uma boa ingestão proteica, tá? Questão do músculo, né, que você falou. Questão muscular. Questão muscular. E aí eu preciso também controlar mais a carga glicêmica e não nada de comer muitos carboidratos. E se for comer, dá preferência para cereais integrais, tá? De preferência sem glúten, principalmente no início que você tá tratando a endometriose. Depois dá para afrouxar mais, mas principalmente no início, tá? É importante você retirar mais um pouco e retirar o leite também no início, principalmente no iníccio, tá? Depois vai avaliando como vai se tornando. Pode substituir pelo vegetal, né? Então pode utilizar, por exemplo, o açafrão da terra, né? Que é a cúrcuma, como temperos, né? Em vários alimentos, né? Nada de usar temperos industrializados, realmente utiliza esses temperos naturais, né? Então vai ajudar bastante. Carne vermelha, muito difícil, uma vez na semana, tá, gente? No máximo, né? Então, realmente dá preferência a proteínas brancas, né? Peixes, frango, né? Então, seria outra coisa muito importante. Até porque o nosso guia alimentar preconiza isso, né? Nessa questão que a gente vai pesar a frequência da nossa carne vermelha para carne branca, né? E a própria pirâmide dos alimentos, vamos lá, né? A gente outra sabe coisa que essa frequência em relação à carne branca ela é bem menor. E outra coisa que também precisa ser, né, mais estimulado na população é justamente utilizar mais os benefícios das proteínas vegetais, né, das proteínas veganas, né? Então, de repente, tentar diminuir um pouco mais esse uso de proteína animal e também utilizar as proteínas de origem vegetal, né? Isso. Resumidamente é isso. E que alimentos, né, devem ser evitados? Bom, excesso de cafeína, carne vermelha, tá? E aí todos os alimentos industrializados, eles devem ser evitados porque eles vão ter aquelas duas substâncias que a gente falou, que seria gordura trans e muitos aditivos químicos, tá? E muitas vezes eles têm uma alta carga glicêmica, né? Eles são riquíssimos em carboidratos, né? Então eles devem ser totalmente evitados. Certo? E aí a gente entra no leite, glúten, olhando muito aí como está, né, o paciente nesse momento. Eu acho que foi uma conversa maravilhosa. Eu amei. A gente, lógico que a gente estava debatendo aqui, né, patologias aqui que são bem sofridas, câncer do colo do útero, né, a endometriose, mas assim, eu acho que foi altamente uma conversa esclarecedora. Eu acho que é tão importante a gente conversar, abrir a mente, a gente esclarecer, trocar ideias, né, isso, e a gente favorecer a promoção, a prevenção e o tratamento, que é esse o foco quando a gente vem aqui falar de nutrição, falar de alimento, né? Então o nosso foco é esse, que as pessoas realmente tenham informações corretas para que elas possam realmente se alimentar de forma saudável. E a gente tem que entender o peso realmente da alimentação, que ela é importante quando a gente quer ter um organismo, tá?
equilibrado, saudável, e aí sim a gente pode ter uma vida, né, uma qualidade de vida melhor, porque a gente sabe que a gente vive num meio, numa situação tão cheia de pontos, né, que nos preocupam, que nos tiram a paciência, a questão do trabalho, né, então todos esses fatores externos, a gente tem que entender que o nosso organismo, ele tem que estar bem para a gente fazer esse equilíbrio e a gente saber encarar o nosso dia a dia, né, dormir bem, né, tão bem falado aqui que isso realmente é importante. A qualidade de vida, ela não vai só da alimentação, vai de todos os pontos que você tem no seu dia a dia. Esse equilíbrio, realmente, logicamente, ele tem que ser favorável. Ele vai ser positivo para você. Ele vai ser positivo para você. Ele vai ser positivo para quem compõe ali com você a sua família. Então, eu acho que essa conversa, ela veio exatamente para poder, né, a gente entender mais, um pouco mais sobre a alimentação, que é uma coisa tão vasta, né? Tão imensa, tão linda, tá? Então, assim, muito obrigada, né, Clara? Não foi gostosa que a nossa conversa? Foi excelente, né? Então, Leilane, deixe uma mensagem primeiro, entendeu? Para as mulheres, certo? Que mensagem é que você deixa? Tá. Bom, gente, só antes de deixar a minha mensagem, né? Eu falo muito, eu tenho um problema em relação a isso. Bom, gente, primeiro, comecem com o básico, tá, gente? Às vezes as pessoas acham que não, para eu mudar o meu estilo de vida, eu tenho que ir para profissional tal. Não, gente, comece com o básico. Qual é o básico? Dormindo bem, bebendo água, fazendo atividade física, comendo comida de verdade. Você ajustou isso daí, aí você pode ir, de repente, para um profissional, para ele realmente ver a sua necessidade de alguma outra suplementação, tá? E outra coisa que eu ia comentar, falando da questão do nosso corpo, eu sempre comparo o nosso corpo com um carro. Um carro, você precisa fazer a manutenção dele, a revisão, as peças tem que estar tudo ok, a lubrificação e ainda tem um combustível que você coloca no carro todos os dias para ele te levar para os cantos, né? Então, o combustível que você coloca no carro é como se fosse os alimentos. Se você colocar um combustível adulterado, você vai colocar um combustível adulterado no seu carro? A menos que você não saiba. Mas se você colocar um combustível adulterado no seu carro, ele não vai te levar para onde você precisa ir, né? Então, da mesma forma, seria alimentos que não são saudáveis que a gente está colocando na nossa máquina, que é o nosso corpo, né? Então, a gente precisa, sim, ter mais essa consciência. E momentos como esses, né, de informações, de troca, são importantíssimos, né, gente? Eu já agradeço demais o convite, foi muito bom para mim. Foi maravilhoso. E em relação, assim, à mensagem que eu tenho para deixar para as mulheres, de uma forma geral, mulheres que sofrem de dores físicas e emocionais, gente, cuidem de vocês. Pensem que vocês são como uma plantinha que precisa ser regada, que precisa ser cuidada, que é muito delicada, que qualquer movimento brusco pode danificar essa plantinha. Então, cuide de vocês, tentem, assim, realmente deixar alguns prazeres momentâneos para que, de fato, vocês tenham uma vida toda aí de qualidade, né? Pratiquem autorresponsabilidade e autoconhecimento. E aí, queria também que você deixasse uma mensagem para o nosso aluno, entendeu? Do curso de nutrição da FADAT. Que mensagem você, sendo nutricionista, entendeu? Você que, logicamente, já falei aqui do seu currículo no início aqui, né? Então, é super encantador, não é isso? Claro. Tô aqui aprendendo, olhar, viu? ótimo, Hoje também. Né? Então, assim, o aluno fica encantado. Então, isso é encantador. Eu sei que você foi encantada, entendeu? No seu início da sua carreira, entendeu? Então, eu sei que você encanta também outros acadêmicos, né? Outros profissionais. Então, eu acho que isso é tão importante. Então, assim, que mensagem você deixa, então, gente, aos nossos alunos? Eu vou dar 2 recados, tá, para vocês. Primeiro recado. Gente, a vida profissional de vocês começou no dia que vocês entraram na faculdade, tá? Primeiro dia, primeiro semestre, já começou a vida profissional, tá? Vocês já estão ali fazendo o network de vocês, vocês já estão ali construindo o profissional que vocês vão ser, né? Muitas vezes, em várias oportunidades que eu tive na minha vida, foram professores meus que me indicaram, né? Então, ali você realmente está construindo já a sua vida profissional, tá? Segundo, estudem.
estudem muito além do que vocês estão vendo na faculdade. Porque se tá difícil dentro da faculdade, se vocês acham que é muito conteúdo é quando você sai e você vê, meu Deus, é tanta coisa que eu tenho que aprender e que eu nem vi isso na faculdade. Então você poderia já estar sempre estudando ali aquele aquém que o professor dá, né? Vou ler um artigo e aí tem aluno que pega só os slides porque é mais rápido, é mais prático, né? Então meu outro recado é que estudem, né? Não escutem o que as pessoas falam, que tem muito nutricionista. Realmente tem, como também tem muito médico, tem muito advogado, tem muitas outras profissões. Mas você é um ser único e você vai fazer a diferença do seu jeito que você é. Mas para isso você precisa ter realmente pelo menos conhecimento, porque você vai estar tratando vidas, né? E vidas, elas não merecem ser tratadas de qualquer jeito. Exatamente. Então, muito obrigada, né, Clara? E aí, gostou? Amei. Tô aqui, adquirindo conhecimento com ela. Você recebeu meus recados, anotou? Sim. Gente, então, olha, eu espero que vocês de casa, certo? Vocês que estão nos assistindo, vocês que estão nos ouvindo, vocês tenham gostado desse momento, que realmente foi um bate-papo maravilhoso, certo? Dentro dessa temática, eu espero que nos próximos episódios vocês também estejam acompanhando junto com a gente na nossa TV Fadat, certo? Como também nas nossas plataformas de áudio. E que eu acho que isso é extremamente importante, a gente obter conhecimento, conhecer mais, certo? Diante de todas as áreas, não estou falando só da nutrição, mas eu estou falando, né, de todas as áreas da saúde, da humanas, que eu acho que quanto mais conhecimento, melhor, viu? Nutricionista Leilane, muito obrigada, tá? Foi assim, super valoroso, certo? Um encanto esse momento, essa noite, tá? Deus te proteja, Deus te acompanhe sempre, entendeu? Nessa sua carreira profissional, como também na sua vida pessoal, a gente deixa esse abraço, a Fadat deixa esse agradecimento por esse momento, certo? Tão valoroso que foi aqui trocar ideias, informações, tá? Para nossa população, para os nossos alunos. Então, isso foi muito valoroso. Muito obrigada. Nada, agradeço demais o convite e estou à disposição para a gente depois marcar outros bate-papos. Beleza. Aí, claro, o que você tem a dizer aí para quem está nos assistindo, para ela? Gente, questão de conhecimento, né? Como eu falei, sou iniciante aqui na faculdade, já foi um prazer, né? Escutar várias coisas também que eu não sabia a fundo, mas que estamos aqui para aprender, né? Como você falou, que a gente tem que se dedicar ainda mais, além do que o professor costuma passar pra gente. E é isso. Pronto, muito obrigada, gente. Até a próxima, tá? Tchau, tchau.